o ranking dos rebaixamentos para a Série B do Brasileirão. Você sabe quais foram os times que mais vezes caíram de divisão no Campeonato Brasileiro? Chegar na Série A para alguns clubes é o ápice de sua história e automaticamente a Série B se torna o bicho-papão de todos eles. Existe também o grupo chamado G12, que são os clubes considerados maiores do país, mas muitos deles já caíram e mais de uma vez. Hoje a gente vai trazer uma lista completa dos times que já chegaram na Série A, caíram e quantas vezes eles caíram. E o Flamengo, caiu ou não caiu em 1995? No vídeo de hoje nós vamos te contar. Meu nome é Alves, seja bem-vindo ao Camisa 10, já senta o dedo no like, bora comigo para mais um vídeo. Antes da gente começar, não esquece de deixar aquele like bonito para ajudar o Camisa 10. Se inscreve também e ativa o sininho para ficar ligado em todas as novidades do nosso canal. Abrindo a nossa lista, temos os times que foram rebaixados 6 vezes. Temos o América Mineiro, o Coritiba, o Goiás, o Sport e o Vitória. Com 5 rebaixamentos temos apenas o Santa Cruz. Com 4 rebaixamentos temos o Avaí, o Bahia, o Criciúma, o Fortaleza e o Vasco da Gama. O Cruz Maltino, por exemplo, caiu a primeira vez em 2008, depois em 2013, voltou no ano seguinte e logo em 2015 já caiu novamente. Em 2020 o Vasco caiu mais uma vez e dos clubes do chamado G12 é o que mais vezes foi rebaixado. Seguindo com 3 rebaixamentos temos Portuguesa, Ponte Preta, Paysandu, Paraná, Náutico, Joinville, Guarani, Figueirense, CSA, Atlético Paranaense, América de Natal e os 2 clubes do G12, o Botafogo, que caiu em 2002, 2014 e 2020, e o Grêmio, que caiu em 1991, 2004 e recentemente em 2021. Chegamos aos clubes com 2 rebaixamentos e temos União São João, Misto, Juventude, Gama, Ferroviário do Ceará, Desportiva, Chapecoense, Ceará, Bragantino, Botafogo de Ribeirão Preto, Atlético Goianiense e do G12, o Fluminense, que foi rebaixado em 1996 e 97, e ainda o Palmeiras, que caiu em 2002 e 2012. Agora chegamos aos times que têm apenas um rebaixamento: o 13, o Taguatinga, o Santo André, o São José de São Paulo, o São Caetano, o River do Piauí, o Remo, o Nacional do Amazonas, o Motoclube, o Juventus de São Paulo, Itabaiana, Ipatinga, Internacional de São Paulo, o Grêmio Prudente, o Galícia, o Brasiliense, o Bangu, o Brasília e o América do Rio de Janeiro. Já do famoso G12, os times que caíram uma vez foram o Atlético Mineiro, que caiu em 2005, o Corinthians, que caiu em 2007, o Cruzeiro em 2019 e o Internacional de Porto Alegre em 2016. Da história do futebol brasileiro, apenas 3 times nunca foram rebaixados no Brasileirão: o São Paulo, o Santos e o Flamengo. Mas Alvin, a história sobre o tal rebaixamento de 1995 do Flamengo? Hoje nós vamos explicar. Mas a resposta não precisa de muito rodeio para ser dada, pois é simples. Não, o Flamengo nunca foi rebaixado e eu vou explicar. O clube fez sim uma das piores campanhas da sua história e terminou entre os 4 últimos, mas naquela edição, diferente do que é feito hoje em dia, só 2 equipes eram rebaixadas, fato esse inclusive que foi feito nas edições anteriores. O regulamento do campeonato foi assinado um mês antes do início da disputa pela diretoria de todos os 24 clubes, e todos se enfrentaram em um único turno, mas estavam divididos em 2 grupos com 12 times cada. Na primeira fase, com 11 rodadas, os jogos eram entre as equipes do mesmo grupo, e na segunda fase, com 12 rodadas, os clubes enfrentavam a equipe da outra chave. Os melhores se classificavam para o mata-mata. Em todos esses jogos, o Flamengo somou apenas 24 pontos em 23 jogos, com mais derrotas e empates do que vitórias. E aí a equipe terminou o campeonato na 21ª posição, 2 acima dos rebaixados Paysandu e União São João de Araras, que tinham 18 pontos e o outro 9 pontos. O ano do centenário do Flamengo foi tenebroso e o clube ainda viu seu rival Botafogo ser campeão e fez uma das piores campanhas de sua história. Mas a história do rebaixamento é fake news. O Brasileirão só começou a rebaixar 4 equipes a partir de 1997. Ainda precisamos explicar algumas coisas sobre os anos de 1982, 83, 96 e 99. O nosso campeonato hoje em dia ainda tem algumas confusões, mas comparado às regras que tínhamos hoje, temos um campeonato até organizado. Por exemplo, nos campeonatos de 82 e 83, os times eliminados na primeira fase ou na repescagem eram rebaixados para a Taça de Prata na mesma temporada e ainda jogavam as fases finais
da Série B. Outra confusão foi em 1996, quando Fluminense e Bragantino foram rebaixados no campo. A CBF, porém, por conta de denúncias de um esquema de suborno que envolvia o então presidente da Comissão Nacional de Arbitragem de Futebol, Ivan Mendes, anulou a queda da dupla. Em 1999, Botafogo de Ribeirão Preto, Gama, Juventude e Paraná foram rebaixados no campo. Na época, o descenso era definido por uma média. Botafogo e Internacional ganharam 3 e 2 pontos, respectivamente, que originalmente eram do São Paulo. A decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva ocorreu pela escalação irregular por parte do time de São Paulo, de Sandro Hiroshi. Com a nova pontuação, a média foi afetada. O Gama então entrou na Justiça Comum e anulou o rebaixamento, na confusão que fez a CBF não rebaixar ninguém e deu origem à Copa João Avelange no ano de 2000. Os rebaixamentos sempre geram histórias entre as torcidas, problemas entre clubes rivais e também as batalhas fora de campo dentro dos tribunais. E você, o que acha das histórias dos rebaixamentos aqui no Brasil? Me segue lá também no Instagram que eu vou contar mais um monte de curiosidades sobre o Campeonato Brasileiro. Meu nome é Alvin e até a próxima!